Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja em nossos corações. Para o nosso preparo, faremos a leitura do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, por Joana de Ângeles. A questão 65. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, ensina a filosofia popular. Isso é um convite ao comedimento. É uma posição sem extremismos. Toda vez que te apaixonardes e tomas uma posição exagerada, cometes os mesmos erros que censuras em outras pessoas. O meio termo, em matéria de discussão, é uma situação ideal, não por comodidade ou medo, mas porque desconheces a questão na profundidade que se exige. Um comportamento equilibrado se revela nos momentos em que são tomadas as decisões e assumidas as posturas. Que possamos agora, nesse momento, fecharmos os nossos olhos e dizer assim: querido Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em seu nome para mais uma noite de estudos dentro da nossa casa. Pedimos a Ti que Tu possas envolver a todos nós, que aqui estamos, em especial o nosso irmão Maurício Caju, que será o nosso intérprete da noite, que Tu possas envolver ao nosso irmão e a todos nós, que aqui ouviremos o estudo que Ele preparou para nós. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Agora, a parte mais importante da noite, que é o nosso estudo, que será com o nosso irmão Maurício Caju, que é frequentador do Centro Espírita Amor à Verdade, que fica situado na Rua Felipe Cardoso, 922, aqui em Santa Cruz, fica aqui em frente a CDL. Nós estamos dando continuidade ao 7º mês do projeto educativo doutrinário, Reforma Íntima, Desafio de Urgência. Nosso irmão trará para nós o tema Vivenciar para Mudar. Que possamos vibrar ao nosso irmão. Boa noite para todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. É uma grata satisfação mais uma vez estar aqui nessa casa irmã. Fico grato pelo convite. Meu nome é Maurício Caju, como ele falou. Sou um trabalhador espírita necessitadíssimo. E estar aqui me dar a oportunidade de a minha vida não passar em branco, ser intérprete das palavras do Cristo. Então nós estamos aqui para estudar, para compreender o ensinamento do Cristo. Como ele falou, o tema é vivenciar para mudar. Não tem como entrar nesse tema, se a gente parar para refletir, sem entrar no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Se você pegar, tenho certeza que nós já temos intimidade com o nosso Evangelho, cada um de nós temos um na cabeceira da nossa cama, para que nós possamos folhear, porque isso é vivenciar para mudar também, temos que ter nossa base. Se você ver esse capítulo, ele nos mostra toda a pedagogia de Deus na face da terra, para que nós possamos vivenciar e mudar. Nós viemos em várias encarnações vivenciando e mudando. Somos espíritos milenares. Quantas dezenas de encarnações nós temos, não sei. Nós viemos vivenciando e mudando. Nesse projeto pedagógico, você percebe no capítulo 1 as 3 revelações, que foi inserido o ensinamento de Deus na face da terra de acordo com a evolução da sociedade, de acordo com a evolução da humanidade, melhor dizendo. Então, no primeiro momento, veio Moisés, que veio unificar, né? Ele veio botar Deus único e teve uma evolução na sua lei. A lei de Italião é uma evolução, porque antes da lei de Italião, se você prejudicasse o seu irmão em qualquer situação, ele tinha o direito de exterminar toda a sua família. Com a lei de Italião, não. A gente condena a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Se a pessoa roubasse um cabrito seu, você não tinha necessidade de exterminar sua família. Ele tinha que pagar o cabrito. Olha a evolução.
veio Jesus, de maneira implícita para a maioria das criaturas, explícita, mais explícita, para os seus 12 apóstolos, mas através de parábola, porque nós não estávamos ainda amadurecidos para receber o ensinamento. E uma das grandes funções da parábola é manter a integridade do conhecimento até chegar aos dias atuais. E Jesus passou. E nesse processo termina Jesus nos falando do Consolador prometido. Consolador prometido, que é o Espiritismo. Veio no momento adequado, no qual a humanidade estava evoluída intelectualmente, preparada para receber os ensinamentos morais. Coloca na mão de quem? Do educador. Allan Kardec, no qual insere de uma maneira pedagógica a toda essa estrutura que tem aqui. Mês passado foi o mês de Kardec e podemos conhecer as suas viagens para manter a integridade, não só da estrutura dos tijolos, como na estrutura pedagógica do ensinamento do Cristo. E o Cristo está diretamente ligado a essa situação. Nós muitas das vezes não paramos para pensar e refletir. Ele fala aqui no advento do Cristo, o Cristo Consolador, advento do Espírito de verdade. Venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tudo na primeira pessoa, a minha palavra, tem de lembrar os incrédulos que acima deles reina o imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz que germine as plantas e que levante as ondas. Essa passagem tem no livro dos Espíritos, no livro dos Médios, no livro dos Médios, capítulo 31, item 9. Por favor, vamos lá, olha. Kardec coloca uma observação. Kardec é o bom senso encarnado, o bom senso. Eu quero fazer toda essa trajetória para que nós possamos valorizar. Não tem como vivenciar a nossa mudança sem estruturar o nosso espírito. Isso aqui é para estruturar o nosso espírito. Kardec, através do médium confiável dele, quem assinou essa passagem foi Jesus de Nazaré. Não sou eu que estou dizendo não, meu irmão. Lógico, quando ele é o bom senso encarnado, ele não colocou para chamar a atenção dos críticos. Isso ia chamar muita atenção. Eu quero dizer a intimidade de Jesus nesse projeto pedagógico da nossa renovação. E nós não valorizamos todo esse trabalho. Essa estrutura que nós temos aqui é uma estrutura preparada para que nós possamos ter a capacidade de vivenciar e mudar verdadeiramente. E nós não acreditamos nisso. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos aprofundar, porque isso aqui é uma escola, pode olhar. Tem aspecto de centro religioso, tem imagem, tem culto de alguma coisa. Isso aqui é uma sala de aula. E nós não paramos para prestar atenção. Nós somos aprendizes do Evangelho de Jesus. E não existe mudança se a gente souber aprofundar esses conhecimentos das obras básicas e as obras auxiliares do 13º apóstolo, Chico Xavier, com quase 500 obras, para que possa concretizar a pátria espiritual para nós e edificar a nossa fé, levantar a nossa fé, que muitas das vezes nós não paramos e refletimos. E passamos assim, muitas das vezes, sem abrir e conhecer profundamente a doutrina espírita, o Consolador prometido, um trabalho feito por Jesus Cristo. Quando a gente não abre, não tem como vivenciar para mudar, sem adentrar no seu conteúdo. Então, essa é a primeira parte que eu venho lançar aqui, para a gente valorizar os esforços e sermos gratos
de ter recebido de mão beijada todo esse conteúdo nobre para a mudança e transformação de cada um de nós. Essa mudança não é uma mudança feita de qualquer maneira. Ela tem que ser disciplinada. Paremos para pensar, uma vez por semana, 1 hora, 40 minutos, através dessas palavras que eu estou aqui, sendo intermediário de Deus, passando para vós, é o suficiente para que eu possa me renovar? Não, meus irmãos. Temos que buscar mais. Temos que levar para a nossa casa. Temos que levar o Evangelho no lar. Uma prece constante. E o Evangelho no lar é para a nossa família 1 vez por semana. Para nós tem que ser todo dia, meia hora por dia. Individualmente. E muitas das vezes não paramos. Pensa bem. Olha só um exemplo legal. Com licença, Biago. Pensa bem. Vamos fazer um exemplo aqui fácil. Como a disciplina e o contato com a mensagem é importante para a nossa mudança. Para pensar. O tempo que gastamos para a higienização do nosso corpo. Já parou para pensar? No mínimo, 20 minutos de escovação de dente. Né? Banho, pelo menos 1 vez ao dia. Alguns pulam, não tem problema, pelo menos 1 vez ao dia. Tem que pentear o cabelo, né? Trocar de roupa, botar uma roupa limpa. Disciplinamente. Todos os dias nós temos que fazer isso, não temos? Agora para. Pensa. Fica 1 semana sem tomar banho. 2. 1 mês. O que acontece com o nosso corpo? Apodrece. Fica fétido. Não tem como ninguém chegar perto de nós. Não é verdade? O espírito precisa da mesma disciplina, a gente não para. Às vezes nós levamos meses, anos, sem trabalhar o espírito. Isso é um absurdo, cara. Como que nós queremos vivenciar para mudar nosso direcionamento de vida se nós constantemente não purificamos, não higienizamos o nosso espírito com a mensagem do Cristo? Rejeitamos, buscamos uma proposta de só resolver os nossos problemas, que resolva por mim, mas nós não resolvemos nossos problemas por nós mesmos. Toda a nossa problemática está em atitude nossa errônea perante a vivência, porque não compreendemos a palavra do Cristo e não adentramos nela. Então não tem como aprofundar. Pensa em outro exemplo, o agricultor. Ele faz um trabalho maravilhoso e é um trabalho de fé. Sabia disso? Porque ele faz toda a plantação e ele não tem a exata certeza se ele vai colher. É um ato de fé. Só que a nossa fé é raciocinada. Nós, a partir do momento que conhecemos e se aprofundamos na doutrina espírita, nós sabemos, se nós plantamos espinho, nós colhemos espinho, não vamos colher flores. Se nós plantamos flores, nós vamos colher flor, não vai colher espinho. É um trabalho raciocinado, porque o trabalho de fé do agricultor, ele não sabe o que vai acontecer, nós sabemos, a partir do momento que aprofundamos o nosso conhecimento da doutrina espírita. Eu botei esse pedaço bem frente, em termos de conhecimento, e lá atrás a atitude, até em pequeno espaço, porque é primordial ter essa consciência do que viemos buscar aqui. Para e pensa. Nós estamos aqui para a nossa renovação. Então, só que o agricultor, no ato de fé dele, ele tem que preparar a terra. Não joga ali e vai embora. Muitas das vezes nós fazemos isso com conhecimento. Jogam para nós e a gente vai embora, quer que resolva. E não é assim. O que o agricultor faz? Ele faz uma análise do pH, ele bota humus para alimentar os solos,
E nós, como espírito, também temos que ir. O nosso humus, o nosso fertilizante é a doutrina espírita. O nosso solo vai ficar seco e não vai lançar nada em termos de semente, em termos de brotação, se nós não conhecermos Jesus. Não tem como arar no seco, no terreno que não tem nada. Por isso que o humus, já sabemos que o humus vem de a umidade. Fala para mim. Humildade. Fala de novo. Humildade. Vem para mim. Ela é a essência para que nós possamos receber o conhecimento de Jesus. Tem a ver com o humus, para que nós possamos fertilizar nossos solos e dar bons frutos. Essa é a essência. E nós temos, ao passar para outra fase, nós vamos assistir uma palestra de perdão e vamos colher perdão a montão. Não é assim. Só porque você assistiu uma palestra. Não, você tem que exemplificar e vivenciar essa situação do perdão. Então, nós temos 4 fases que passamos e muitas das vezes não temos noção. Muitas das vezes a humanidade dá a primeira fase. Aquele que não tem contato nenhum com o ensinamento do Cristo, quando recebe uma ação negativa, responde na mesma moeda, com a mesma intensidade. Isso é um processo. A pessoa pisa no meu pé, eu piso no pé dela também. E ainda no século XXI, a maioria das criaturas, estamos assim. Na segunda fase, quando nós vamos se aprofundando na doutrina espírita, vamos puxar a brasa para a nossa sardinha, tem outras filosofias por aí, quando nos aprofundamos no conhecimento de Jesus, a mesma agressividade, a mesma ação vem até nós paramos. Essa fase é a fase mais perigosa, tá? Pule essa fase, se você tiver essa fase, pule. Por quê? Porque você já tem o ensinamento do Cristo. Quando você recebe ação negativa, você não revida, mas se contamina com as energias deletérias todo dia. Se prende de raiva, mas não responde na mesma moeda. Isso faz adoecer. Isso é a segunda fase. Está começando, a doutrina está adentrando e você segura, mas não se equilibra. As emoções deletérias vêm te contaminando todo o espírito, influenciando todo o corpo. Se isso fica constante, você adoece. Na terceira fase, nós já estamos melhor. E isso está intrinsecamente ligado ao conhecimento e à ação. Não tem como você passar por essas fases sem o conhecimento e a ação da atitude. Você está na terceira fase. Você já não responde na mesma moeda, não se contamina com as energias deletérias e fica zen. A pessoa chega para você, tá calminho agora? Agora eu tô. Seu Saraiva, ficamos calminho. Já é um meio de evolução. As pessoas te atingem, você não deixa de atingir pelas emoções dela. Mas tem a quarta fase. A quarta fase, ela é sublime. Ela é maravilhosa. E tenha certeza, se a gente chegar nela, nós vamos morar em moradas muito melhores do que a Terra. Que é aquela fase que você não responde na mesma moeda, você não se contamina com aquela energia, fica zen e paga o mal com o bem. É a quarta fase. Tudo necessidade de conhecimento da palavra do Cristo para chegar lá. Conhecer Jesus na sua intimidade é a quarta fase. Um exemplo maravilhoso sobre isso é de Chico. Chico acordava 6 horas, teve uma fase da vida dele, que ele acordava 6 horas da manhã, cuidava do seu cachorro doente, né? Ia trabalhar. Nos intervalos do seu trabalho, às vezes ele, em vez de lanchar, de almoçar, ele ia psicografar. E depois, terminava o expediente,
Ele ia para o centro, seu centro espírita, Casa da Prece, né? Seu centro espírita, ficava psicografando até 1, 2, 3 horas da manhã. Chegava em casa, 4, às vezes ele nem dormia. Chegava em casa, ele ia cuidar do seu cachorro. Às vezes ele nem dormia, ia direto para o trabalho. Isso, rotineiramente ele estava fazendo isso. As pessoas, uma vez eu estudei uma palestra que o cara, o Haroldo Dutra Dias, não quis dizer o nome, mas eu li a bibliografia, na bibliografia de Chico tem um nome, foi a irmã dele, eu acho que ele conheceu a irmã, ficou assim, com pena de falar o nome da irmã. Na bibliografia de Chico tem o nome da irmã, foi a irmã dele, que querendo auxiliá-la, foi lá e matou o cachorro. Olha, matou o cachorro. Quando o Chico chegou, ele não falou nada, Chico é Chico, né? Mas entrou em profunda tristeza. E essa tristeza se transformou numa mágoa. E essa mágoa foi crescendo na sua região do pericárdio, que estava atrapalhando seu trabalho mediúnico. Veio o Emmanuel. Chico, assim não pode ficar, meu irmão. Irmão, sou eu que estou falando. Assim não pode ficar. Você tem que parar com essa situação. Mas como é que eu faço? Seguinte, meu irmão. Você vai até a sua irmã, procura o que ela quer ganhar de mais importante para ela e dê de presente para ela. Eu recebo mal e vou ter que retribuir com bem. Olha, Chico, o ensinamento é do Cristo. Quem passou o ensinamento pelo Emmanuel para informar a Chico Xavier foi o Cristo. Aí ele foi até a irmã. Procurou saber o que ela queria de mais importante. E ela queria uma máquina de costura. Para a época, a máquina de costura era uma fortuna. E Chico, salário era do professor, pequenininho. Ele teve que financiar em 3, 4 encarnações. Até hoje ele está pagando a situação. Para tu ver como era caro uma máquina de costura naquela época. E ele deu. Quando ele forneceu esse ato para a irmã, saiu uma energia tão salutar dela, que foi até seu pericárdio e dissipou toda a energia deletéria que ele tinha no coração, ficou curado. Então estamos aí, você tem um problema com o chefe, ore por ele, mas não é uma oração não, ore constantemente. Tem um problema do filho, eu vou até lançar um exemplo da Santa Mônica, que lá na frente eu vou falar do Santo Agostinho. Santa Mônica passou mais de 20 anos orando por Santo Agostinho. Eu vou falar um pouquinho mais na frente. Santo Agostinho era hedonista. Vou explicar que era esse palavrão. Santo Agostinho era hedonista e chegou a santo. E está na organização nossa doutrina. Não tem como falar em reforma íntima, vivenciar sem falar da questão 919. Mas não é agora não. Não é agora não. Não, é agora sim. Aqui o roteiro. É agora sim. Não tem como passar, porque quando a gente vai dar esse estudo, a gente quer fugir um pouquinho da 919, a gente até decora, que eu não sei decorar número não. De tanto repetir, a gente decora. Mas sabe por que a gente repete? Porque é um ponto primordial. Se Santo Agostinho conseguiu, nós conseguimos também. Rapaz, Santo Agostinho era hedonista. Endonista ou hedonista? Acho que é endonista. Ele cultivava o prazer da carne, ele vivia pelo prazer. Sexo, bebida, comida e tudo mais. Esse era o Agostinho, antes de ser santo. Lógico, ele passou pela sua estrada de Damasco, teve as suas manifestações espirituais, que fizeram, principalmente da mãe dele, depois desencarnada, que fizeram ele mudar de proposta de vida. Imagina. Você pode olhar a bibliografia, PDF, tem na internet. Santo Agostinho era tão delicada a situação dele, que ele não se permitia ficar num cômodo fechado com o sexo oposto, para tu ver como era a criatura, hein? E ele lança a questão 919 do Livro dos Espíritos. Conhece a ti mesmo. Isso é importantíssimo. Por que conhecer a ti mesmo? Todas as situações que ocorrem em nossa vida, que nos prejudica, são ação repetitiva. Não é uma ação isolada.
Então, se você fizer uma reflexão do seu dia, conhecendo a ti mesmo, naquilo que você faz, você vai perceber o que está te levando a uma doença. Porque, por exemplo, vou falar da condição física. Nós não levamos a uma diabetes porque não de uma hora para outra vivemos? Não. Nós temos que comer açúcar em quantidade exagerada e absurda, periodicamente, até cansar o nosso pâncreas. Quando ele não aguentar mais. O que nós temos? Se nós pararmos e conhecer a nós mesmos, nossas atitudes, antes de acontecer a situação, a gente não vai entrar no processo diabético. No processo da alma, é a mesma coisa. No processo da alma, nós temos que avaliar, por exemplo, se eu estou sentindo problema no fígado, que está muito relacionado à cólera, à raiva. E se você perceber que você se repete, você tem que parar, respirar. Porque se você continuar, se você está levando a confusão para o seu trabalho e botando a culpa no outro, primeiro se renova. Rapaz, não vou responder. A irmã Sheila, a gente vai entrar na irmã Sheila e vai falar sobre isso. Não vou responder. Vou entrar em oração. Então vai refletir o seu ato. Se eu não estou bem, porque muitas das vezes a gente quer trocar o problema. Por exemplo, um problema conjugal. Eu não estou com problema de divergência com minha esposa. Em vez de eu resolver, eu vou arrumar outra. Você só vai trocar de endereço. Os problemas vão ser semelhantes. Então não é melhor resolver? Conversar e refletir o que está acontecendo. Porque o processo é repetitivo, enjoativo. E dá para perceber, se você não tem a terapêutica de conseguir se analisar, vai no terapeuta. Para fazer uma autoanálise de vós mesmo. Porque algo está acontecendo na sua vida que você está mal. E você está construindo paulatinamente. Diariamente. Então, fazendo igual o Santo Agostinho, que ele parava e refletia todas as noites. O que eu pude fazer de bom, se eu fiz, se eu deixei de fazer, se eu prejudiquei alguém, ele ia lá e consertava no outro dia. Mas como que eu posso saber se eu não vou me defender, se eu vou ser o advogado do diabo de mim mesmo? Ele lança uma ideia, pergunta, vê a ação do outro, se o outro erra e você acha errado, você não pode fazer, você vê que está errado. Consulte o seu inimigo, que ele vai falar exatamente o que está acontecendo. Mas tem uma brincadeirinha muito legal. Pega um grupo de amigos, uns 10 amigos, pede para cada um faz o seu, citar 5 qualidades suas e 5 defeitos seus. Meu irmão, se em 8 aparecer os mesmos defeitos, é que você tem. E nós, quando fazemos a brincadeira, não coloca nome. Porque nós ficamos irritados. Se aparecer de 7 a 10, meu irmão, não adianta. Você tem esse problema. E vai lá nas qualidades, que também nós temos qualidade. Se aparecer na maioria, é porque você tem essa qualidade. Então você vai visualizar, uma brincadeira simples. Os seus defeitos e as suas qualidades. E a irmã Sheila, no Ideal Espírita, de Espírito Diverso, psicografado por Chico Xavier, fechou. Ela vai dizer, eu não sei se eu vou conseguir ler todos os itens que ela falou, tá? Vou tentar, mas são 20 itens, pelo menos até o 10 eu chego, tá? PDF tem na internet. Não precisa comprar livro. Vai lá, baixa e lê, por favor. Capítulo 85, são pequenos trechos, é um livro gostoso de ler, muito gostosinho de ler, tá? Então a irmã Sheila começa assim, deixa eu abrir aqui que... Primeira, por isso que vem no primeiro, não é à toa. Executar, agora a gente vai para a ação. Executar alegremente as próprias obrigações. Isso aqui é um item importantíssimo. Porque nós não damos o devido valor aquilo que dá o pão de cada dia de nós. E fazemos, desculpa a palavra, a expressão, mal e porcamente aquilo que nos compete, na justificativa de ganharmos mal.
como isso é justificável. Então nós perdemos a oportunidade de evoluir no trabalho que nos compete social, fazendo aquilo nobremente, com amor, porque nós não temos que fazer aquilo que gosta, tem que gostar daquilo que faz. Porque a trajetória da vida nos joga em várias partes da sociedade e às vezes nós não estamos esperando que a gente vai vivenciar para o pão de cada dia naquela situação. Faça com amor. Porque ali, 8 horas por dia, 44 horas semanal, é a maior oportunidade de progresso. Como que você, não realizando com amor aquilo que lhe compete, vai querer sair de ti mesmo para fazer caridade para o outro? Não tem como, porque as suas obrigações você não faz por amor. Como que você quer auxiliar aquela criatura a sair na chuva para visitar um doente, se você não faz aquelas suas obrigações, repito, com amor? A maioria das criaturas que chegam na pátria espiritual bem, a maioria, quantitativamente, é porque cumpre as suas obrigações, de novo a palavra, com amor, satisfação e prazer. 2. Silenciar diante da ofensa. Essa parte aqui como a nossa sociedade está ainda arcaica, que tem muito para evoluir. Silenciar diante da ofensa, a nossa humanidade ainda acha que a criatura que silencia perante a ofensa é um covarde. Que covarde, é um herói. Porque há mais esforço em conter uma ação negativa através de uma ofensa do que você responder na mesma moeda. Então aquele que não se deixa contaminar, primeiramente ele se livra de uma energia insatisfatória para você. Porque a partir do momento que você não entra em sintonia, porque a ofensa é um presente, recebe quem quer. E a partir do momento que você não recebe essa ofensa e fica tranquilo, você não se contamina com a situação do outro. E ainda faz um favor para ele. Reze por ele. Senhor, tenha piedade do nosso irmão que está passando por dificuldade. Auxilia a ele se reestruturar psiquicamente. Que mostre o caminho do bem. Ore. Mentalmente, não precisa uma oração rápida, a espiritualidade escuta. Esquecer o favor prestado. Muitos de nós têm boas intenções. Levantamos, queremos fazer a caridade, ajuda um, ajuda outro. Mas nós queremos receber o quê? A gratidão. E Jesus nos ensina que nem muito obrigado é necessário. Fazer o bem querendo gratidão não é bem. Nós temos que fazer o bem pelo bem. A partir do momento que o outro não é grato, o problema é dele. Porque muitas das vezes a gente fica pegando a referência da atitude do outro e não lembra do nosso guia e modelo Jesus. O que Jesus faria no seu lugar? Faria o bem e continuaria, mesmo que a paga da criatura que receba seja a ingratidão. Você não está aqui para receber de volta a gratidão. Muitos de nós desistimos de fazer o bem. Não faço mais bem, vou cuidar de mim. Porque as pessoas são ingratas, qual é o problema? O problema é dela. O problema não é seu. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Esse é mesmo parecido com o anterior, só que é aquele mais íntimo. E muitas das vezes, muitas das vezes, convidamos um amigo para um almoço em nossa casa, nós queremos recíproca. Se eu convidei, eu quero ser convidado, é um absurdo. Nós achamos que a partir do momento que eu faço uma atitude agradável ao amigo, ele tem que responder na mesma altura. Não tem. E muitas das vezes perdemos a amizade por causa disso. Porque às vezes a pessoa está distraída, às vezes se ele é um amigo que te conquistou, ele tem qualidade.
E se ele não se presta a retribuir o bem que você faz, não cabe a mim julgar. Tenha calma. E nem cobrar. Senão não tem mérito. Não é? Essa aqui, emudecer a nossa agressividade. Uma vez, eu fui emprestei essa revista, me arrependo até hoje. Eu li uma revista, acho que é Isto É, mostrando que a quantidade de criatura do bem nos presídios era de 80%. Aqueles que trabalham profissionalmente, criminalmente, eram pouco, eram 20%. O que eu quero dizer com isso? São criaturas que no meio social, com emprego, sem passagem na polícia, uma pessoa boa, às vezes até religiosa, em uma situação, por exemplo, de trânsito, ele leva a via de fatos, perde a estribeira, se não agride, bate, até mata. A maioria das criaturas, 80% que estão no presídio hoje, são pessoas de bem, que no meio social, numa fila do banco, uma vez, teve tiroteio no parque shopping por causa de lugar de sentar. Emudecer a nossa agressividade é muito importante. Calma, controla-se. É um trabalho diário. Não, isso aqui é atual. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Passamos por uma eleição, olha, espírita, tá? Porque a maioria das pessoas que estão lá, eu não sou muito de ver, eu deixo passar, mas a maioria das pessoas que estão lá são espíritas. Rapaz, em discórdia por causa de opinião, sem respeitar o outro. Nós não somos iguais, não temos obrigação de pensar iguais, são pessoas diferentes, somos mundo diferente. Respeitar a divergência é importantíssimo para uma boa convivência. E muitas vezes nós perdemos a estribeira, porque fulano vai voltar em ciclano, ciclano vai voltar em fulano, e perco a amizade. Isso acontece, tá? Não são todos, claro. Aqueles mais exaltados, que mais fica clicando ali, as pessoas ficam assistindo ele. O seu desatino e o seu desequilíbrio. Querendo convencer desnecessariamente. Respeite a opinião do outro. Tá dando, vamos embora. Abolir qualquer pergunta maliciosa e desnecessária. Eu não falo mal da vida alheia, eu teço comentário. Isso é maledicência. É maledicência, meu irmão. Se você tem o hábito de todos os dias ficar olhando o cisco do outro e não ver a trave que tem em você, você está errado. Só tem uma oportunidade que você tem que ver o cisco do outro. Quando o cisco do outro for prejudicar a terceiros. Aí você tem a possibilidade até de interferir para o outro, o terceiro não ser lesado. Mas fora isso, não cabe a você julgar o procedimento do outro. Tome como exemplo, para não fazer igual. Esse é o objetivo do erro do outro. Se eu estou vendo que o outro está errando, não faço o mesmo. Mas você espalhar, comentar, tecer comentários alheios, isso é errado. Repetir informações de ensinamento sem azedume, principalmente para os jovens. Por isso, de não ter essa paciência, que existe até o CVV, Centro de Valorização da Vida 188, né? 188? Tá lá. Por que existe o CVV? Porque nós não temos a arte da escutatória, só da oratória. Falar, nós queremos falar demais. Mas escutar e ensinar com paciência o outro, não temos esse dom. Então, pare,
acalma, escute o outro, se necessário explique 1, 2, 3 vezes, não seja impaciente e deixe o outro se abrir, deixe o outro se manifestar, porque muitas das vezes quando o outro fala conosco, nós visualizamos logo o erro. Meu irmão, ele também está visualizando, ele só quer que você escute. Muitas das vezes ele não quer a sua opinião, ele sabe daquilo que erra, escute. Porque aquela criatura que não é escutada, ele vai pegar informações da pessoa errada, porque principalmente se for um ente querido, se for um jovem, e vai chegar até ele informações inadequadas. E muitas das vezes não valorizamos a palavra do outro na escuta. Isso é uma besteira, que vai morrer nada, larga disso. Tem comida, tem roupa lavada, tem tudo, aí a pessoa vai e se mata, porque você não sabe escutar. E às vezes é um ente querido que está bem próximo, como é que eu não percebi? Porque você não escuta. Sai daqui, vai embora, não me incomoda. É o azedume. Não temos a paciência de escutar, de orientar, de deixar a pessoa se pronunciar. E a 9, treinar a paciência constante. Senhor, Pai de bondade, me dê a paciência. Não vai dar. Deus não dá a paciência a ninguém. A paciência é conquistada. Se você pede ao nosso Senhor Jesus Cristo a paciência, Ele vai dar momento de dificuldade para você exercitar. Olha o que você pede. Então, se concentre, ore, medite se for necessário, tenha paciência, não saia de si. Buscar, sem afetação, um meio de ser mais útil. Que muitas das vezes nós passamos horas e horas, antigamente horas e horas, na frente de uma televisão. Hoje, passamos horas e horas na frente do computador. Se fosse buscando coisas úteis, que existe, mas muitos de nós buscamos coisas fúteis. Sabe quando nós sabemos que as coisas é fúteis? Porque quando você clicar lá no seu YouTube, vai aparecer seus interesses. Se você vê só coisa de viagem, vai aparecer... Se você vê coisa de sexo, vai aparecer só sobre sexo. Se você vê Jesus, vai aparecer várias mensagens de Jesus Cristo. Então, pare, seja útil, saia um pouquinho da frente do computador, faça uma ação pelo menos uma vez por semana, visitar uma pessoa doente que está em dificuldade. E você vai perceber que muitas das vezes você vai para querendo ofertar o conforto e você vai receber. Você vai sair de lá, poxa, foi bom, hein? Essa visita foi maravilhosa, estou me sentindo tão bem. Ore, vai preparado, porque às vezes o ambiente não está adequado, que você vai ser bem acompanhado. E faça o bem, seja útil. Não se cuida só de si mesmo, cuida do próximo também. Por isso que nós nascemos em família, para compulsoriamente, obrigatoriamente cuidar da nossa família também. Desculpar sem desculpar-se. Perdoar. Por quê? Porque nós não nascemos num mundo de espírito puro. Todos que convivem conosco têm seus defeitos. Todos. E uma hora ou outra vai nos prejudicar. Vai fazer uma ação desagradável. E eu tenho que saber trabalhar de perdoar. Eu nunca perdoo. Vai adoecer. Tem que aprender a perdoar. Não leva o desaforo para casa. Ou vai matar ou vai morrer. Meus irmãos, não tem outra ação. Então, muitas das vezes, no nosso cotidiano, vem situações que nós temos que parar e perdoar. Muitas das vezes, mesmo com toda razão, porque perdoar não é ter razão. Perdoar não é ter razão. E nem esquecer o ato. Porque nós não estamos com Alzheimer. Nem esquecer o ato. É saber trabalhar em si. Se esse ato me prejudicou de tal maneira que eu fiquei ressentido,
Podemos até se afastar um momentinho e orar em direção ao nosso amigo e que Deus nos dê a oportunidade de eu possa me reconciliar para com ele, Senhor, para que eu possa perdoá-lo verdadeiramente na ação que ele me fez, Senhor. É assim. E para que você, num próximo compromisso social, você possa vê-lo, você possa se sentir melhor. Porque perdoar o nosso inimigo não é ter as mesmas emoções que nós temos por um ente querido nosso, por um filho nosso. Não é isso. É não guardar ressentimento. Não querer retribuir o mal que recebeu. Só isso. É isso que Jesus quer de nós. Alegrar-se-me com a alegria do outro. O que quer dizer isso? Não sejamos invejosos. O outro tem isso. O outro, e eu não tenho. Por quê? Porque é mérito de cada um. Deus dá a oportunidade para todos. Se você não atingiu o mesmo patamar do que o outro, é porque você não aproveitou a oportunidade. E a conquista das situações materiais não é exemplo de felicidade. É muito clara a nossa doutrina. Nem o poder, nem a riqueza, nem a juventude, nem os três juntos nos traz felicidade. É saber trabalhar naquilo que temos e naquilo que somos para sermos mais felizes perante aqueles que convivem conosco. Essa é a felicidade verdadeira. É estar onde estamos, sabendo lidar com o outro, dividindo, compartilhando momentos maravilhosos e ruins também que acontecem na nossa vida. E suplantar cada um deles juntos. Isso é felicidade. Para que nós possamos passar por essa vida conquistando os nossos méritos. Ajudar espontaneamente. Não calcule, faça. Porque muitas das vezes tem muitas pessoas e a gente não está para julgar. Que vive da mendicância. E nós que ficamos arredios de podermos ser aferidos por essas criaturas. Aconteceu na minha casa espírita. Na minha casa espírita aconteceu. O cara chegou com óbito de sua mãe, dizendo que ela estava em casa e não tinha como enterrar. E todo mundo na hora, até proibiram de fornecer, ajudaram. Não é que o cara, depois de alguns meses, voltou de novo? Essa situação atingiu, aí descobriram que era uma farsa. Essa situação atingiu tantos os trabalhadores que foi parar na mesa mediúnica. Foi parar na mesa mediúnica. Os espíritos passaram várias mensagens de equilíbrio e dizendo os pontos necessários que isso. Uma vez nossa casa foi roubada. Começamos a blasfemar, uma de besteira, olha só. As mães dos delinquentes foram até nós pedir perdão, chorando pelo filho. Fiquei até arrepiado. Então, ajudar espontaneamente é necessário. Que o outro vai fazer com sua ajuda é problema dele. Lógico, se a pessoa chega toda alcoolizada para você e te pede dinheiro, sabe que ela vai tomar 1 litro de pinga depois. Aí você não vai ter necessidade de fornecer isso. Vamos comer uma comida ali que você está com o estômago vazio. Chama ele para um lanche, para um almoço. Se o negócio está explícito, ótimo, não tem necessidade. Mas se você não tem a certeza, faça espontaneamente o que o seu coração manda, porque a ação está no quem faz, não no que ele recebe. Faça. Não interessa o que o outro vai fazer com sua ajuda. Faça espontaneamente. Respeite o serviço alheio. Pô, isso aqui me lembrou da dona de casa, né? Porque é um para fazer e muito para sujar. Então, muitas das vezes a louça está limpa. A louça está limpa, você vai lá, bebe um copo d'água, come uma merenda, joga tudo lá na pia e vai embora. Isso, rapaz, não dói a consciência? Passamos por isso. Tenha calma com o jovem, tá, meus irmãos? Passamos por isso, mas os jovens fazem muito isso. Né? Depois de muito, a gente vai melhorando e vai trabalhando isso. E nós, e muitas das vezes não tem a paciência
de educar o outro. Mas tenha paciência, tá? Não é para você ficar bravejando porque largou mais. Meu irmão, meu filho, pô, tá limpo. Você usou. Faça o que você, limpa o que você sujou. Faça, valorize esse serviço do outro. Divide, faça a sua parte. E por último, servir, dá para terminar, servir de boa mente quando a enfermidade nos tira a situação física. Quer dizer, se nós não temos condição de ajudar fisicamente e nem financeiramente, oremos. É a caridade mais fácil que existe. Muitas das vezes não fazemos nem por nós. Exercitamos muito pouco. Oramos e esquecemos. Pai nosso, dormir. Às vezes nós vamos querer, o melhor remédio às vezes de sonífero é o evangelho segundo o Espiritismo. Vou ler antes de dormir. Não precisa Rivotril na ler. Muitas das vezes nós somos tão, chegamos lá, dormimos, não lemos nada. Eu vou orar, vai para não passa nem do teto. O meio mais caridoso, coloca os nomes das pessoas que mais divergem contigo. Coloca a lista lá. Fulano, Ciclano, Beltrano. Ore por ele. É um trabalho de caridade, Senhor. Auxilie nosso irmão em dificuldades. Que eu possa me aproximar amigavelmente por ele. Que a nossa relação possa ser melhor. Oremos mais. Tão fácil fazer a caridade na oração. E terminou, essa foi a 20ª. Que nós possamos sair daqui mais reflexivos nessa mensagem de hoje, valorizando todo esse trabalho de manter essa porta aberta para nos instruir. Instruí-vos e amai-vos uns aos outros, dizia Jesus Cristo. Por que nós temos que amar? Porque sem o amor nós não conseguimos lidar com o outro, com os seus defeitos. E a instrução vai me trazer sabedoria em lidar das situações. Busquemos nosso guia e modelo Jesus, que está bibliografado no nosso Pentateuco através dessa mensagem maravilhosa do ensino. Leiamos. Obras fechadas é obra morta. E não temos como vivenciar para mudar sem ter um rumo, sem ter um norte. E o nosso norte é Jesus Cristo. Agradeço a oportunidade de ter emprestado os ouvidos de cada um, de estar aqui interpretando a palavra do Cristo. O mais necessitado de todos sou eu, porque estou mais perto da minha boca. Que nós possamos sair daqui melhor, mais inspirado em Jesus, para que a nossa tarefa e a nossa missão seja cumprida. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Que essa paz que aqui encontramos possa ter contagiado o coração de cada um. E essa paz, cada um leva para os seus lares, contagiando todos os ambientes. Que assim seja e graças a Deus. Nós agradecemos ao nosso irmão Boris que ajuda no estudo da noite. Querido Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em seu nome, pedindo a Ti que Tu possas levar, através dos frutos benfazejos do passe, o medicamento necessário para cada irmão que aqui está, equilibrando o corpo e espírito, que os frutos benfazejos possam penetrar em cada célula dos corpos dos nossos irmãos, levando paz, equilíbrio e o medicamento necessário que cada um deles precisa nesse momento. Que o Teu amor, Mestre Jesus, envolva a cada coração aqui presente e que os nossos irmãos possam sair deste ambiente sentindo-se mais fortalecidos e em paz. Que a paz de Jesus possa envolver a cada um. Que assim seja, graças a Deus. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022.
As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos 2022, presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas, iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização espírita da juventude, dos 13 aos 21 anos, presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização espírita da infância e da família, presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis, aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.